Nesta apresentação vamos falar sobre o modo de transmissão do vírus SARS-CoV-2, o vírus que origina a doença Covid-19, e também sobre as medidas de prevenção. Começo por me apresentar. Meu nome é Carlos Martins, sou médico especialista em Medicina Geral e Familiar e trabalho na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, mais concretamente no Departamento Medicites. Quero alertar, esta apresentação destina-se para fins de educação médica, no fundo para os alunos de medicina e também para colegas médicos. O cidadão, o cidadão comum, não deverá utilizar as informações aqui obtidas sem conversar com o seu próprio médico para tomar as decisões mais apropriadas para a sua saúde. Estamos a viver uma época de grande preocupação com esta doença, a Covid-19. No fundo, uma doença nova, resultante de um vírus novo, que gera preocupação e, ao mesmo tempo, faz com que, dado o facto de ser algo de novo, os nossos conhecimentos acerca deste vírus e acerca da forma como ele se comporta, da forma como ele se transmite e da forma como ele infecta o ser humano, os nossos conhecimentos sobre esses factos estão constantemente a mudar e estamos a receber informações novas, resultados de evidência científica nova, com muita frequência ao longo das últimas semanas. Por isso, achei pertinente realizar esta apresentação. Este vírus transmite-se, sobretudo, pessoa a pessoa, através de gotículas e aerossóis, contendo partículas virais. Gotículas e aerossóis que, no fundo, podem ser libertados através da nossa respiração, tosse, espirros, mas também é possível nós sermos contaminados se colocarmos as nossas mãos, por exemplo, numa superfície contaminada que contenha algumas dessas partículas e das tais gotículas, e depois levarmos as nossas mãos à boca, ao nariz ou aos olhos, e dessa forma também podemos ficar infectados com este vírus. Dispomos cada vez de evidência que se tem vindo, digamos, a acumular, de que também possa haver aqui alguma transmissão pela via fecal oral, mas mais à frente focaremos melhor este aspecto. É importante, até para saber como nos podemos proteger e quais as medidas de prevenção que devemos implementar, compreender aqui alguns dos processos e compreender aqui também alguns conceitos. Nomeadamente, por exemplo, sabermos melhor o que é isto das gotículas, o que são os aerossóis, o que é o aerossol. No fundo, gotículas são partículas de maior dimensão, normalmente considera-se como gotículas acima de 10 micrómetros. Aerossol é um composto por um conjunto de partículas de menor dimensão, um diâmetro inferior a 10 micrómetros. As gotículas podem então ser libertadas contendo partículas virais pela pessoa infectada e podem então ser libertadas pela tosse, pelo espirro, mas também, por exemplo, ao cantar, também ao falar. E normalmente, se falamos, por exemplo, num tom mais elevado, ou falar mais alto, digamos, libertamos uma maior quantidade de gotículas do que se falarmos, por exemplo, mais calmamente e mais baixinho. Ao tossir e ao espirrar também podemos libertar das tais partículas mais pequenas, o tal aerossol, que, apesar de serem mais pequenas, também contêm no seu interior
partículas virais e por isso também podem ser um meio de transmissão. Contudo, normalmente a preocupação relativa aos aerossóis está muito relacionada com certos procedimentos médicos que são eles próprios geradores de aerossóis por parte dos doentes infectados. Normalmente as gotículas, como são de dimensão maior, quando projetadas, acabam por cair mais rapidamente nas superfícies. As superfícies podem ser de todo tipo, por exemplo, uma mesa que esteja à nossa frente ou então o solo. Os aerossóis, as partículas são de tal forma pequenas que acabam por se manter em suspensão no ar e podem perdurar dessa forma, em suspensão, por algumas horas. E isso também é, digamos, fonte de preocupação neste contexto como via de transmissão desta doença. Particularmente se estivermos num ambiente fechado, em que realmente o aerossol pode se manter por um período prolongado no ar, e mesmo alguém que esteja a uma certa distância da pessoa infectada pode eventualmente passar num local onde esteja esse aerossol, que não é visível, não é perceptível, e inalar e assear, contendo o aerossol, contendo as tais pequenas partículas, e dessa forma ficar infectado. Num ambiente arejado, em que haja, por exemplo, janelas abertas, a própria corrente de ar acaba por dissipar esse aerossol e diminui a probabilidade de uma pessoa ser infectada por esse meio. Esta imagem ajuda a compreender toda esta dinâmica. Aqui temos a pessoa infectada, que realmente liberta então as tais gotículas, que são mais pesadas e por isso acabam por cair numa distância menor, por exemplo, entre 1 metro a 2 metros, às vezes até um pouco mais. Por exemplo, ao tossir, projetamos essas gotículas por uma distância maior. E realmente, se uma pessoa não infectada estiver relativamente próximo da pessoa infectada, pode receber algumas destas gotículas e inalá-las e dessa forma ser infectada. O aerossol, as tais partículas mais pequeninas, essas podem ser projetadas por uma distância maior, além de poderem, como expliquei, ficarem em suspensão no ar. E aí, mesmo uma pessoa que esteja a uma distância maior, por exemplo, aqui até fala numa distância até 10 metros, eventualmente também pode ser infectada. Este é um processo semelhante ao que ocorre com outros vírus, inclusive com o coronavírus que provocou o surto MERS, o surto do Médio Oriente, mas atualmente acredita-se que também ocorra com este novo coronavírus. Temos aqui um vídeo que ajuda a visualizar melhor todo este processo. É um vídeo publicado pela JAMA e cá vemos as tais gotículas maiores, de maior dimensão, que acabam por se depositar numa distância mais curta e, ao mesmo tempo, por vezes, libertamos as gotículas, as tais partículas de menor dimensão que acabam por se projetar para uma distância mais longa. Neste caso agora uma distância intermédia de cerca de 1,10 m. Ora, isto coloca em causa aquelas recomendações que no princípio se davam às pessoas relativas ao distanciamento social. No princípio começou por se falar e aconselhar as pessoas a manterem 1 metro de distância das outras. Atualmente já se fala mais em 2 metros, mas a verdade é que em certas circunstâncias, mesmo, por exemplo, vemos aqui um espirro e vemos aqui a formação de um aerossol e que, por exemplo, se projeta por uma distância que pode ir até 7, 8 metros e manter-se no ar. Realmente não existe aqui propriamente uma distância segura, uma fronteira fixa. Os tais 2 metros é aconselhável. Será melhor se a pessoa se encontrar num ambiente arejado,
mas num ambiente fechado, claramente pode não ser suficiente essa distância. Esta imagem faz parte de um artigo que foi publicado no BMC Infectious Diseases e que, no fundo, é um esquema interessante porque ajuda a perceber todas estas vias de transmissão das gotículas e, eventualmente, até dos aerossóis. Ou seja, cá está, por um contacto próximo, basta, por exemplo, alguém a falar, partículas mais pequenas pode ser já mesmo uma distância maior e acabam na mesma por poder ser inaladas, mas também pode haver deposição de partículas e de gotículas nas superfícies e depois, por exemplo, o contacto da mão da pessoa não infectada com essas superfícies pode depois ser, se a pessoa levar a mão à boca, ao nariz, aos olhos, pode também ser uma fonte de contaminação. Aliás, neste campo, uma palavra-chave ou uma expressão-chave é esta, é de encararmos as nossas mãos como meio de contaminação. Este artigo é um artigo muito interessante. É uma revisão sistemática que foi publicada no PLOS ONE e que tentou avaliar dos vários procedimentos médicos quais eram aqueles mais geradores de aerossóis e que, por isso, desempenhavam um papel mais relevante na transmissão de infecções respiratórias agudas, nomeadamente no contexto do surto SARS, que no fundo era o anterior surto de síndrome agudo respiratório provocado pelo coronavírus, mas um tipo diferente do atual. As conclusões desta revisão sistemática são muito interessantes e revelam que os procedimentos médicos de maior risco e, por isso, no fundo, mais geradores de aerossóis são, sobretudo, a intubação traqueal, também a ventilação não invasiva, ventilação manual antes, digamos, da intubação, são realmente os procedimentos de maior risco. Existem outros procedimentos que também podem potenciar o desenvolvimento de alguns aerossóis, mas aparentemente não terão um risco tão relevante como estes que já mencionei. Partilho aqui um documento de um hospital do Serviço Nacional de Saúde inglês e que achei interessante para, se depois quiserem ler, no fundo vem aqui elencados os principais procedimentos em que, digamos, é recomendado particular cuidado aos profissionais de saúde devido realmente ao risco de formação de aerossóis, podendo ser transmissores de infecções respiratórias agudas e, neste caso, não só, digamos, este novo coronavírus, mas também outro tipo de viroses respiratórias. É um documento interessante que depois podereis ler com mais calma. Neste contexto, é particularmente relevante percebermos por quanto tempo é que o vírus se mantém viável em diferentes superfícies ou até, por exemplo, no aerossol. E este artigo foi publicado no dia 17 de março, portanto muito, muito recente, no New England Journal of Medicine. Trouxe aqui informações relevantes sobre estes aspectos que acabei de focar. E com base neste artigo, é possível concluir que o vírus se mantém viável pelo menos durante 3 horas nos aerossóis. Na superfície de cobre será a superfície em que o vírus tem menor, digamos, tempo de viabilidade. Ao fim de 4 horas já não foi possível encontrar
partículas virais viáveis. Na superfície de cartão, ao fim de 24 horas, também já não se encontraram vírus SARS-CoV-2 viáveis. Contudo, na superfície de aço inox, o vírus mantém-se viável pelo menos por um período de 48 horas. E na superfície de plástico, o vírus mantém-se viável pelo menos por 72 horas, ou seja, 3 dias. Esta evidência resulta, digamos, tem consequências práticas, ou seja, realmente é um alerta, primeiro em relação aos aerossóis. Temos que ter particular cuidado em ambientes em que existam pessoas infectadas, porque realmente a possível existência de aerossóis pode ser um risco e daí a necessidade de nos protegermos, por exemplo, profissionais de saúde, ou então arranjarmos forma de diminuir a produção de aerossóis por parte das pessoas infectadas. E isso vai ter relação, por exemplo, com a questão que vamos falar daqui a pouco, que se prende com o uso das máscaras e a forma como deveremos usar ou não máscaras e os diferentes tipos de máscaras. Isso é particularmente importante. Mas também, no fundo, estes resultados despertam a nossa atenção para o cuidado que é necessário ter, por exemplo, com a limpeza, a desinfecção das diferentes superfícies, porque realmente é um vírus que em certas superfícies se mantém como viável e durante um período muito prolongado, de forma que é necessário particular cuidado na limpeza e desinfecção frequente das superfícies para eliminarmos o vírus e com isso diminuir o risco de infectar outras pessoas. Estes são os gráficos, digamos, deste estudo que acabei de partilhar convosco, do New England. Depois podem analisar com calma. No fundo, também foi efetuada uma comparação entre o comportamento do vírus SARS-CoV-1 e do atual SARS-CoV-2 e as conclusões principais dos autores, no fundo, estão aqui. Por um lado, aparentemente existe aqui um comportamento relativamente semelhante entre os dois nas diferentes superfícies, exceto na superfície de cartão, em que existe alguma diferença, mas não será tanto por aí que nós, no fundo, chegamos à conclusão, e isso já é verificado pelos dados epidemiológicos, que estes dois vírus, apesar de terem algumas características em comum, têm algumas diferenças significativas, e nomeadamente do ponto de vista de impacto e de contagiosidade e do impacto que está a ter nas populações por todo o mundo. E os autores afirmam, digamos, nas suas conclusões, que então a diferença nessas características epidemiológicas será devida a outros fatores que não, digamos, a sua estabilidade nas diferentes superfícies. E colocam aqui duas hipóteses. Uma hipótese será o facto de o SARS-CoV-2 existir nas vias aéreas superiores em maior concentração, e isso poderá realmente ser um dos fatores que contribua para uma maior contagiosidade deste novo coronavírus. E depois também salientam a possibilidade do facto de se verificar a transmissão por portadores assintomáticos como um elemento-chave, digamos, para a elevada contagiosidade e a disseminação tão acentuada desta doença e desta infecção. Esse facto, ou seja, a transmissão por pessoas assintomáticas desta doença, é um facto que tem vindo a ganhar particular relevância e atenção.
no princípio deste surto, nós víamos muitas vezes as pessoas a ser, digamos, rastreadas, por exemplo, nas chegadas aos aeroportos, através de inquéritos de sintomas. Perguntava-se à pessoa se tinha sintomas respiratórios e frequentemente era-lhes medida a temperatura, verificava-se se a pessoa tinha febre. E pensava-se que isso poderia ser, de certa forma, suficiente para diferenciar os infectados dos não infectados. Na verdade, não é suficiente, ou seja, já sabemos que temos uma proporção considerável de pessoas que não têm qualquer sintoma e que pode estar já infectada e a infectar terceiros, a infectar outras pessoas à sua volta. E esse tipo de contágio por portadores assintomáticos realmente é muito relevante no contexto deste surto e desta pandemia que estamos a viver. Este estudo aponta precisamente nesse sentido, em que numa série de casos, de 157 casos, caracterizados de forma muito detalhada em Singapura, 10 desses 157 casos, no fundo, foram contagiados a partir de portadores assintomáticos. É um estudo muito interessante, porque está muito bem detalhada a informação e aponta realmente para esta realidade, que é uma realidade relevante no contexto desta pandemia. Um outro aspecto interessante que nos permite também conhecer melhor a forma como este vírus se comporta e se poderá, digamos, disseminar, passa pelos resultados deste estudo. Este estudo foi publicado na JAMA, no dia 4 de março, e, no fundo, foram avaliar vários locais de quartos onde estiveram 3 pacientes infectados no fundo, foi-se verificar em que pontos dos quartos, antes da limpeza e após a limpeza, se encontrava maior quantidade de vírus. Este esquema consta deste artigo que mencionei, da JAMA, vem nos documentos suplementares, e todos os pontos que se encontram amarelo, no fundo isto é o esquema de um quarto onde esteve um paciente infectado, todos os pontos que estão assinalados a amarelo e também a vermelho são pontos onde foram encontradas então maiores concentrações, ou foram encontrados mesmo, foi encontrado o vírus, o novo coronavírus. Os pontos que estão a azul são pontos em que foram colhidas amostras, mas cujo resultado foi negativo. Então, no fundo, encontrou-se vírus, por exemplo, nas beiras laterais da cama, encontrou-se vírus nas mesinhas de cabeceira, nas cadeiras, na mesa de suporte onde normalmente o médico escreve, no lavatório do quarto, nos dispositivos de luz por cima da cabeceira da cama e também no quarto de banho, quer no lavatório, quer nos puxadores da porta do quarto de banho, quer, digamos, na própria louça sanitária. Ora, este facto aponta também, lá está, para uma eliminação fecal do vírus. No chão, que é representado aqui pelo número 11, encontrou-se uma elevada quantidade de vírus. Foi um dos pontos também com maior local. E depois podem verificar aqui estes pontos A, B e C. São, no fundo, os pontos de ventilação do quarto. E também aí se verificou a presença de vírus. Isto
pode ter particular relevância, no fundo é uma forma que nos indica de que os sistemas de ventilação podem também ser uma forma de transmissão deste vírus. Curiosamente, quer na antecâmara do quarto, quer depois no corredor, mesmo no chão, não foi detectado qualquer vírus. O que quer dizer que, apesar do vírus existir com elevada quantidade no solo, não parece haver aqui, por exemplo, um grande risco de transmissão através da sola dos sapatos para o exterior do quarto. Uma boa notícia deste estudo, no fundo, prende-se com o facto de todas as amostras colhidas após a limpeza do quarto foram negativas, o que significa que, no fundo, uma limpeza normal com detergente elimina bem este vírus. Cá está, são estas as conclusões. Todas as amostras recolhidas após a limpeza foram negativas. O piso de antecâmara e corredor das amostras também foram negativas. Amostras positivas no chão, pontos de ventilação, e cá está a tal relevância que eu já foquei, e nas louças sanitárias também. A respeito desta questão das louças sanitárias e disto apontar para uma possível eliminação fecal, realmente essa eliminação fecal de grande quantidade de vírus tem-se verificado e tem sido documentada por vários estudos e artigos publicados. Atualmente já não restam muitas dúvidas de que pode realmente haver doença gastrointestinal associada à infecção do SARS-CoV-2 e de certa forma até é algo preocupante o tempo de duração que um doente infectado pode eliminar vírus nas fezes. Neste estudo, neste artigo, no fundo, esse tempo variou entre 1 a 12 dias. Além disso, cerca de 23% dos pacientes estudados continuaram a ter teste positivo nas fezes, mesmo após já ter negativado nas amostras respiratórias. O que quer dizer que a pessoa pode continuar a eliminar vírus nas fezes, mesmo após as amostras, por exemplo, do esfregaço da rinofaringe já estar negativa. A transmissão fecal-oral, neste momento, já é algo que é aceite e, na verdade, a evidência de sintomas gastrointestinais surgiu logo bastante cedo. Por exemplo, nesta série de 138 doentes internados em Wuhan, na China, e que foi publicada na JAMA no dia 7 de fevereiro, já 10% destes doentes tinham apresentado sintomas gastrointestinais, nomeadamente diarreia, vômitos. Realmente são sintomas que surgiram logo nas primeiras séries publicadas. A título de curiosidade, por exemplo, o primeiro caso descrito e publicado no New England do primeiro doente infectado nos Estados Unidos, também ele, e neste artigo é apresentada uma descrição dia a dia da evolução dos sinais e sintomas, e cá está, também ele durante uma porção significativa de dias apresentou náuseas, vômitos, diarreia, no fundo, sintomas gastrointestinais. Então, depois de conhecermos toda esta realidade acerca deste vírus, de que forma nos podemos proteger? As principais medidas de prevenção, nomeadamente que devemos recomendar aos nossos pacientes e numa lógica, digamos, de pessoas que estão na comunidade, passa, por um lado, pela tal
pelo tal reconhecimento que as mãos nesta doença são um importante meio de contaminação e, como tal, é muito importante a lavagem frequente das mãos, lavagem com água e sabão, pelo menos durante 20 segundos. E depois, igualmente importante, o não levar as mãos à boca, aos olhos e ao nariz. Realmente as mãos podem estar contaminadas, mas se não as levarmos à boca, aos olhos e ao nariz, não somos infectados. Portanto, a lavagem das mãos ajuda a descontaminar as mãos, é um facto, mas ainda ficamos mais protegidos se não levarmos então as mãos à boca, ao nariz e aos olhos. Depois, a limpeza, cuidado e frequente das superfícies com água e detergente é muito importante no contexto desta doença, por toda esta dinâmica que estive a explicar da forma como este vírus se comporta. E realmente continua-se a recomendar as medidas de distanciamento social. Contudo, 2 metros pode até nem ser suficiente, particularmente num ambiente fechado. Realmente aqui podem ser necessárias medidas adicionais. E aí a máscara facial pode ter um papel muito relevante a desempenhar. Falemos então de máscaras. Antes de mais, é importante compreendermos que as máscaras podem ser usadas com objetivos diferentes. No fundo, podemos usar uma máscara para proteger terceiros do doente infectado, ou seja, o doente infectado usar uma máscara para proteger as pessoas com quem possa contactar ao longo do seu dia. Também podemos usar uma máscara para nos protegermos a nós próprios, a autoproteção, para evitarmos ser infectados. E também se podem usar máscaras, sobretudo se for um uso mais generalizado na comunidade, para diminuir as cadeias de transmissão. Também é muito importante compreendermos a diferença entre uma máscara cirúrgica e, por exemplo, uma máscara FFP2, que eu, para simplificar, a partir de agora designarei apenas por máscara P2. E aqui nesta imagem, que é de um documento do CDC, se vocês veem a menção a uma máscara N95. No fundo, N95 é a designação da máscara P2 na linguagem, digamos, americana. Na linguagem europeia, o N95 corresponde à máscara P2. Embora depois ainda exista uma máscara P3, mas no fundo o P2 é aquela que mais frequentemente existe nas unidades de saúde e é equivalente então aqui ao N95. É importante nós compreendermos que são 2 máscaras diferentes e que têm funções diferentes. Normalmente a máscara cirúrgica tem a tal função com o objetivo de evitar que um doente infectado possa infectar os outros que estejam à sua volta. No fundo, a proteção de terceiros. Enquanto que a máscara P2, o objetivo aí é claramente a autoproteção. Aí o objetivo é realmente a pessoa, por exemplo, profissional de saúde, que está a prestar cuidados num doente infectado, evitar ser infectado. Por exemplo, a máscara cirúrgica tem folgas laterais. Por exemplo, deixa passar um aerossol. Por isso, se eu não estiver infectado e estiver a prestar cuidados a um doente infectado e estiver a usar uma máscara cirúrgica, claramente ela tem pontos de entrada e eu posso ser infectado porque a máscara cirúrgica não tem um efeito protetor suficiente. Nem pelo facto dela não se ajustar completamente à superfície
da cara, do rosto, nem e também não, ou seja, porque o tecido pelo qual ele é composto não é capaz de filtrar todo o tipo de partículas, nem as partículas mais pequenas, e por isso ela não funciona como um meio protetor. A máscara P2, essa sim, consegue realmente filtrar uma grande maioria das partículas e pelo menos 95%, e é considerada realmente como um meio protetor mais eficaz. E, por exemplo, se for acompanhada pelo uso de uma viseira, claramente é um meio protetor e protege um profissional de saúde de ser infectado. Tem existido bastante controvérsia acerca do uso das máscaras. Este estudo randomizado, publicado há poucos dias no Nature Medicine, foi publicado no dia 3 de abril, permite, traz-nos aqui alguma evidência relevante sobre este tema. No fundo, foram comparados dois grupos de pacientes que estavam infectados. A uns foram aleatorizados e ficaram no grupo em que usaram máscara cirúrgica, nos outros não tinham qualquer máscara e foram comparadas as quantidades de partículas com coronavírus entre os dois grupos. E realmente, quer nas gotículas, quer nos aerossóis, as pessoas que tinham máscara cirúrgica praticamente não libertaram para o meio ambiente à sua volta nem gotículas nem aerossóis com coronavírus. Cá está o papel da máscara cirúrgica, particularmente importante nas pessoas que estão infectadas, ou seja, todos os doentes devem usar uma máscara para evitar infectar as pessoas que estão à sua volta. E esta é uma medida eficaz. Portanto, as conclusões deste estudo, no fundo, foram estas. A máscara cirúrgica reduz de forma significativa a presença de coronavírus nas gotículas ou aerossóis exalados durante a respiração ou tosse. Ora bom, isto quer dizer que se nós quisermos garantir uma proteção máxima e realmente ser eficazes na interrupção das diferentes cadeias de transmissão, realmente os doentes de Covid-19 infectados deverão usar máscara cirúrgica sempre. Por outro lado, os profissionais de saúde, se quiserem estar devidamente protegidos, deverão usar uma máscara P2, porque só essa é que é protetora em relação à infecção, e uma viseira sempre. Quem diz viseira diz óculos de proteção, mas realmente a viseira ainda reforça mais a proteção da máscara P2. Contudo, e isto é importante, se nós pensarmos, à luz daquilo que partilhei convosco, que uma grande parte dos contágios ocorrem fruto de pessoas assintomáticas, que estão infectadas sem saber e que estão bem e que não têm qualquer sintoma, mas que estão infectadas e que já contagiam outras pessoas à sua volta, os próprios profissionais de saúde, mesmo aqueles que estão a trabalhar com doentes que não estejam, digamos, nas áreas de tratamento dos doentes com a doença Covid-19, no contexto atual desta pandemia, podem estar a cuidar de doentes portadores assintomáticos. E se nós quisermos realmente salvaguardar a saúde dos profissionais de saúde, para eles poderem continuar a prestar cuidados e que são muito relevantes no contexto em que vivemos, só se os protegermos com máscaras P2 e viseira é que eles estão devidamente protegidos.
Por outras palavras, quer os profissionais de saúde que estão a tratar dos doentes Covid-19, que já têm sintomas e que já têm diagnóstico confirmado, quer os profissionais de saúde que estão a cuidar de pessoas com outro tipo de doenças, mas que neste contexto de pandemia podem ser portadores assintomáticos, deveriam usar máscaras P2 e viseira. Podem dizer que não existem máscaras P2 em quantidade suficiente. Ok? Uma máscara cirúrgica e uma viseira pode ser um plano B, mas isso não quer dizer que nós não devamos recomendar aquilo que é o ideal e aquilo que devia ser implementado para a proteção adequada de todos os profissionais de saúde. E quando eu falo em todos os profissionais de saúde, estou a falar quer dos médicos, quer dos enfermeiros, quer dos auxiliares de ação médica. Por outro lado, se quisermos ser realmente mais eficazes na interrupção das cadeias de transmissão, então na comunidade, à luz também de toda a evidência que dispomos, toda a população deveria usar máscara cirúrgica, sobretudo quando circula em ambientes públicos, quando, por exemplo, vai fazer compras, quando se desloca por algum motivo que neste momento o obriga a pessoa a sair de casa. Porque só dessa forma é que garantimos que realmente um potencial portador assintomático não está a infectar outras pessoas. E só dessa forma é que maximizamos a eficácia de todas estas medidas de mitigação e interrupção das cadeias de transmissão. E era isto que eu tinha para partilhar convosco. Agradeço a vossa atenção. Até uma próxima oportunidade.